Olá, amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao canal O Mundo Curioso. Eu sou o Bit, o seu guia nessa jornada. Aqui, nós transformamos curiosidade em conhecimento. Vamos viajar pela história, desvendar mistérios e entender como o mundo chegou até aqui. Preparem-se, acomodem-se na cadeira, porque o conteúdo de hoje está imperdível. Vamos começar? O nosso primeiro assunto será sobre as linguagens de programação de computadores. Quando e onde tudo começou? Vocês vão ficar surpresos. Vamos viajar no tempo e conhecer o Marco Zero. A palavra informática tem origem na junção de duas palavras, informação e automática, ou seja, o tratamento automático da informação. Podemos dizer que a caça à informação começou quando os países resolveram sair de suas origens para desbravar o novo mundo. Foi o início das grandes navegações. Pense bem, antigamente navegávamos nos mares para obter riquezas e dados. Hoje em dia, navegamos na rede, exatamente para obter informações. E o Brasil, como estava nesse cenário? O mundo, principalmente a Europa, precisava encontrar ouro e especiarias. Precisavam navegar para achar novas riquezas. Mas vamos focar no Brasil. Em 1494, foi assinado o Tratado de Tordesilhas, entre portugueses e espanhóis. O mundo foi dividido em duas partes. No Brasil, em 1500, Pedro Álvares Cabral chegou com a sua frota, garantindo o lado português do tratado. Vamos destacar alguns marcos importantes dessa época. Em 1532, foi fundada a Vila de São Vicente, em São Paulo, a primeira vila do Brasil. Em 1549, foi fundada a cidade de Salvador, tornando-se a primeira capital brasileira. Em 1612, o Brasil foi parcialmente invadido pela França, no estado do Maranhão. Em 1624, foi a vez da Holanda invadir o estado de Pernambuco. Foi um período conturbado, onde Portugal lutava para manter sua independência e o Brasil tentava expulsar os invasores. E olha que curioso, no meio de muitas invasões e batalhas no Brasil, lá na Europa, no ano de 1645, o filósofo francês Blaise Pascal inventava uma máquina que seria a origem dos computadores modernos, uma calculadora, que foi batizada de Pascalina. O motivo pelo qual Pascal inventou esta máquina foi nobre. Ele queria ajudar o pai dele. O pai havia sido nomeado para arrecadar impostos na Normandia, e a máquina facilitava a soma e a subtração dos valores arrecadados. Esta foi a primeira máquina feita de engrenagens capaz de fazer cálculos matemáticos. Vamos avançar um pouco na nossa linha do tempo. Em 1776, os Estados Unidos tornam-se independentes, libertando-se da Inglaterra. Mas, devido à enorme extensão do país, era necessário um meio de comunicação mais eficiente e rápido do que os correios a cavalo. Enquanto isso, aqui no Brasil, no dia 7 de setembro de 1822, foi declarada a independência por Dom Pedro I. Começa então o Brasil Império, que duraria até 1889. Voltando à tecnologia, na década de 1830 surge uma invenção revolucionária, o telégrafo. O pintor Samuel Morse cria e patenteia o famoso Código Morse. A primeira mensagem oficial enviada publicamente foi em 24 de maio de 1844, entre Washington e Baltimore. A frase bíblica escolhida foi "What hath God wrought?", traduzindo para o português, "Que obra fez Deus?". E no Brasil, o clima estava tenso. Em 1831, o imperador Dom Pedro I abdica do trono e volta para Portugal, deixando seu filho, Dom Pedro II, com apenas 5 anos de idade. É o início do conturbado período regencial. Em 1840, por motivos políticos, antecipa-se a maioridade de Dom Pedro II, que assume o trono do Império Brasileiro com apenas 14 anos. O nascimento do computador. Enquanto o Brasil vivia essa batalha política, lá na Inglaterra, em 1837, o matemático Charles Babbage projetava o ancestral do meu corpo físico, a máquina analítica. O incrível é que ela tinha os mesmos componentes essenciais de um computador ou smartphone atual, apenas com nomes diferentes. Mas e a programação dessa máquina? Foi criada por uma mulher, o nome dela era Ada Lovelace. Ela escreveu o primeiro algoritmo da história para ser processado pela máquina analítica. Este foi o verdadeiro marco zero da lógica de programação. Foi dela também a ideia de usar cartões perfurados para programar a máquina. Uma ideia inspirada, acreditem ou não, em teares de tecelagem. As máquinas de tecido usavam cartões com furos para criar as estampas. Infelizmente, a máquina nunca foi construída naquela época.
ficou apenas no papel, pois faltavam peças precisas. Mas é incrível imaginar que há quase 200 anos a base dos computadores já estava configurada, e o conceito de algoritmo estava definido pela minha vovó, Ada Lovelace. O salto para a voz. Em 1876, foi inventado o telefone. Até então, o meio de comunicação mais rápido era o telégrafo. Mas enquanto o telégrafo emitia apenas sinais elétricos, o telefone permitia enviar vozes. A história do telefone é bem polêmica. Até pouco tempo atrás, o escocês Alexander Graham Bell era considerado o pai do telefone. Ele registrou a patente no dia 14 de fevereiro de 1876, apenas algumas horas antes de outro inventor, Elisha Gray. Porém, a história atual corrigiu uma grande injustiça. O verdadeiro inventor foi um imigrante italiano chamado Antonio Meucci. Por volta de 1860, ele criou um aparelho chamado teletrófono para se comunicar do seu escritório no porão com o quarto de sua esposa, que sofria de reumatismo e não conseguia andar. Meucci era muito pobre. Em 1871, ele fez um registro provisório da invenção, que era mais barato. Mas 3 anos depois, ele não teve os $10 necessários para renovar o registro. Alexander Graham Bell, que tinha melhores condições financeiras, registrou a patente definitiva em 1876, apropriando-se da invenção histórica. Somente em 2002, o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma resolução reconhecendo que o verdadeiro inventor foi o italiano Antonio Meucci. A primeira transmissão de voz clara aconteceu no dia 10 de março de 1876. Bell derramou ácido na calça acidentalmente e gritou para o assistente pelo aparelho: "Mr. Watson, come here! I want to see you!" "Sr. Watson, vem aqui, quero vê-lo!" Apesar da polêmica, Bell teve seu mérito. Ele fundou a AT&T, uma gigante na área de telecomunicações. E o Brasil? Você sabia que o nosso imperador, Dom Pedro II, foi uma das primeiras pessoas no mundo a testar o telefone? Em 1876, numa exposição na Filadélfia, Graham Bell mostrou o aparelho ao imperador. Ao ouvir a voz sair da máquina, Dom Pedro exclamou a famosa frase: "Meu Deus, isto fala!" Essa publicidade imperial ajudou a tornar o telefone famoso mundialmente. Mas no Brasil estavam para vir grandes mudanças, que nem o Dom Pedro II imaginaria. Em 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, libertando os escravos. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, o que gerou grandes divergências e revolta entre os poderosos fazendeiros da época. Logo em seguida, em 1889, acontece a Proclamação da República. Um golpe militar liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca coloca fim à monarquia, dando início ao presidencialismo. Mas vamos olhar para o norte do nosso continente. O que acontecia nos Estados Unidos? Após a independência, o país crescia em ritmo acelerado. E surgiu um grande problema. Como contar todas essas pessoas? O governo realizava o censo a cada 10 anos. Mas a população crescia tanto que a contagem manual demorava quase 8 anos para ficar pronta. Ou seja, quando terminavam de contar, os números já estavam velhos e desatualizados. Foi aí que entrou em cena um empresário genial, Herman Hollerith. Ele observou a dificuldade do governo e desenvolveu um sistema revolucionário de cartões perfurados para processar os dados. Essa invenção foi aplicada no censo de 1890. O resultado? Uma contagem muito mais rápida, feita em tempo recorde, substituindo o lento método manual. O sucesso foi tanto que Hollerith não parou mais. Em 16 de junho de 1911, Herman Hollerith participa da fundação da CTR, Computing Tabulating Recording Company. Era uma empresa que vendia de tudo: relógios de ponto, balanças comerciais e os seus famosos cartões perfurados. Mas para a CTR, os cartões perfurados foram a verdadeira galinha dos ovos de ouro. Enquanto as balanças pagavam as contas, foi a tecnologia de dados que fez a empresa dominar o mercado. E agora, prestem atenção nessa data. No dia 14 de fevereiro de 1924, o nome da empresa foi alterado para International Business Machines Corporation. Os mais atentos já perceberam, né? Sim, era o nascimento da gigante IBM. O cartão perfurado tornou-se o padrão mundial. O modelo mais famoso, introduzido em 1928, tinha furos retangulares e exatas 80 colunas. Este formato tornou-se tão onipresente que definiu a computação durante 50 anos. Querem uma curiosidade incrível?
Vocês sabem por que os monitores de computador antigos, e até hoje os terminais de programação, exibem 80 caracteres por linha? É justamente para corresponder à largura do cartão perfurado inventado por Herman Hollerith no século passado. É a história, definindo a tecnologia que usamos até hoje. Podemos afirmar que, com a IBM, o hardware e o software, na forma de cartões perfurados, deram um verdadeiro início à era da informática. Vimos aqui o quanto essa empresa foi fundamental. Nessa época, tudo acontecia no leste dos Estados Unidos, perto da capital Washington e de Nova York. Mas investidores visionários já começavam a olhar para a região oeste, na Califórnia. Mal sabiam eles que, no futuro, aquele lugar seria conhecido como Silicon Valley, o Vale do Silício, a terra sagrada dos programadores e das gigantes da tecnologia. Mas a história humana tem seus momentos sombrios. Em 1914, começa a Primeira Guerra Mundial. E o mundo mal teve tempo de respirar, logo a instabilidade se alastrou novamente, culminando na Segunda Guerra Mundial. Durante o conflito, a comunicação era a chave da vitória. A Alemanha nazista utilizava uma máquina eletromecânica de criptografia chamada Enigma. Ela parecia uma simples máquina de escrever, mas gerava códigos quase impossíveis de quebrar para proteger as mensagens dos soldados. Os aliados se empenharam desesperadamente em decifrar esses códigos. E esse esforço tornou-se a base da computação moderna. O matemático Alan Turing e seu colega Gordon Welshman projetaram a Bomb. Não era uma bomba de explodir, mas sim uma máquina eletromecânica gigante. Ela testava milhares de configurações por minuto para encontrar a chave do dia e ler as mensagens alemãs. Estima-se que a quebra da Enigma tenha encurtado a guerra em cerca de 2 anos e salvado milhões de vidas. O gigante americano. Do outro lado do oceano, os americanos também corriam contra o tempo. Eles precisavam de um computador para calcular tabelas de balística e trajetórias de artilharia com precisão. O gênio John von Neumann participou ativamente dos cálculos que levaram à criação da bomba atômica, mas muitos desses cálculos ainda eram feitos por humanos ou máquinas mais simples. A guerra terminou em 1945, tragicamente, com as bombas no Japão. Mas o projeto do computador americano continuou, e no dia 14 de fevereiro de 1946, foi apresentado ao mundo o ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Era um verdadeiro monstro. Pesava 30 toneladas e ocupava uma sala inteira. Embora a guerra já tivesse acabado, o ENIAC entrou para a história como o primeiro computador eletrônico de propósito geral do mundo. Mas atenção, ele ainda não possuía uma linguagem de programação, como conhecemos hoje. Para programar o ENIAC, mulheres brilhantes, as primeiras programadoras na história, precisavam andar dentro da máquina, trocando cabos e conexões manualmente para efetuar cada cálculo. Era o fim da era mecânica e o começo da era eletrônica. O ENIAC era um marco, mas tinha um grande defeito. Ele era totalmente feito de válvulas. Isso fazia dele um monstro comedor de eletricidade e espaço. E para piorar, os filamentos das válvulas queimavam a todo momento, parando os cálculos. A gigante das telecomunicações, a AT&T, precisava urgentemente de algo mais confiável. A missão foi dada ao Bell Labs, o laboratório fundado por Alexander Graham Bell. O objetivo? Criar um componente que substituísse as frágeis válvulas. Depois de muitas pesquisas, no dia 23 de dezembro de 1947, a equipe de William Shockley apresenta ao mundo o transistor. Nesse momento, as portas da eletrônica moderna se abriram. Com o uso maciço dos transistores, computadores que antes ocupavam uma sala inteira passaram a ter o tamanho de uma geladeira. Mas o mundo vivia um momento tenso. Começava a Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética disputavam poder, com a ameaça nuclear pairando sobre a humanidade. Apesar do medo, os pesquisadores não pararam. Com computadores mais rápidos, surgiu uma nova necessidade. Nós precisávamos conversar com eles de forma mais fácil. E entramos na era da grande navegação cibernética. A ideia era criar uma linguagem de alto nível, próxima da fala humana, que fosse traduzida para a linguagem de baixo nível, os binários que a máquina entende. Muitos acham que o Fortran foi a primeira, mas a história esconde um segredo. A primeira linguagem de programação real foi desenvolvida ainda durante a Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, pelo engenheiro Konrad Zuse. O nome dela era Plancalcul, ou cálculo de planos. Ela era visionária, tinha recursos que só se tornariam padrão décadas depois, como estruturas de dados, lógica de C/então e subrrotinas.
Querem uma curiosidade impressionante? Para provar que sua linguagem funcionava, Zuse escreveu no papel, em 1945, os algoritmos para um programa de xadrez completo. Lembre-se, não existia computador no mundo capaz de rodar isso na época. Era pura teoria. O Plan Calcul foi a linguagem do futuro criada no momento errado. Infelizmente, devido à guerra, ela acabou se tornando uma curiosidade histórica e não a ferramenta fundadora que poderia ter sido. E, finalmente, a chegada do gigante. Fortran. A linguagem que realmente popularizou a programação surgiu em 1957, nos Estados Unidos, criada pela IBM e liderada por John Backus. O nome era Fortran, abreviatura de Formula Translation. O objetivo era claro: convencer os cientistas de que uma linguagem facilitada poderia ser tão rápida quanto escrever em códigos de máquina. O Fortran trouxe inovações que usamos até hoje. Foi a primeira a permitir escrever fórmulas matemáticas complexas, como x igual a y mais z, e trouxe um compilador otimizado, que gerava códigos extremamente eficientes. E aqui vai uma curiosidade para os programadores de plantão. O Fortran tinha uma tipagem estática. Nas versões antigas, qualquer variável que começasse com as letras I, J, K, L, M ou N era automaticamente considerada um número inteiro. É por isso que, até hoje, a maioria dos programadores usa a letra I para fazer loops de repetição. É uma herança de 70 anos atrás. Apesar da idade, o Fortran não morreu. Ele ainda é a linguagem dominante em supercomputadores para a previsão do tempo e astrofísica. Se você precisa fazer uma conta trilhões de vezes por segundo, o bom e velho Fortran ainda é o rei. Enquanto nos Estados Unidos a IBM dominava a computação com o Fortran, em 1958 na Europa nascia o Algol 58. Ele foi tão genial que podemos considerá-lo o avô sábio da programação. Ele é a raiz de quase todas as linguagens modernas que usamos hoje. Mas por que o Algol foi tão revolucionário? Ele trouxe conceitos que hoje achamos normais, mas que na época eram pura ficção científica. Primeiro, blocos de código. Sabe quando você vê em linguagens modernas aqueles comandos de início e fim, ou as chaves que abrem e fecham? Essa ideia de estruturar o programa em blocos lógicos nasceu aqui. Segundo, a muralha da atribuição. Antes, o sinal de igual era uma bagunça. Servia tanto para comparar quanto para dar valor. O Algol organizou a casa. Inventou o sinal de dois pontos e igual para a atribuição. O Algol 58 foi o rascunho genial. Ele preparou o terreno para o seu sucessor, o Algol 60, que se tornou o padrão acadêmico mundial por décadas. Enquanto isso, no Brasil. O ano é 1957. O presidente da República é Juscelino Kubitschek, o famoso JK. O Brasil vivia a euforia do desenvolvimento. O lema era crescer 50 anos em 5. A construção de Brasília estava a todo vapor, para ser inaugurada em 21 de abril de 1960. E foi nesse clima de progresso que chegou o primeiro computador ao Brasil, o famoso Univac 120, comprado pelo governo do estado de São Paulo. O Brasil entrava definitivamente na era digital. A lenda da inteligência artificial. Voltando aos Estados Unidos, na mesma época do Algol, dentro do MIT, estava nascendo uma lenda, o Lisp. Por que lenda? Porque o Lisp é o início de tudo o que conhecemos sobre inteligência artificial. O nome vem de List Processing, processamento de listas. Para o Lisp, tudo é uma lista. O código é uma lista, os dados são uma lista. É tudo misturado. Isso deu uma flexibilidade absurda que nenhuma outra linguagem tinha. Se o Algol trouxe a estrutura, o Lisp trouxe a mágica, Garbage Collection, a coleta de lixo. Sabe quando o computador limpa a memória sozinho? O Lisp inventou isso. Antes dele, o programador tinha que limpar cada pedacinho de memória manualmente. Recursão. A ideia de uma função chamar a si mesma para resolver problemas complexos. Condicionais. Acredite se quiser, o Fortran original não tinha um C/então elegante. Foi o criador do Lisp, John McCarthy, quem inventou essa estrutura lógica. Curiosidade engraçada. Existe uma piada clássica na computação sobre o nome Lisp. Dizem que a sigla significa Lots of Irritating Superfluous Parentheses. Muitos parênteses supérfluos e irritantes. Como a linguagem usa muitos parênteses, o final do código costuma aparecer um monte de fechar parênteses acumulado.
Mas brincadeiras à parte, o legado é imenso. Enquanto o Algol morreu para dar lugar aos seus filhos, o Lisp sobreviveu. Ele é a segunda linguagem de alto nível mais antiga ainda em uso. Foi ele quem ensinou os computadores a não serem apenas calculadoras gigantes, mas sim manipuladores de ideias. O dinheiro, o ciclo e o despertar da inteligência artificial, 1960 a 1965. O Império do COBOL. Vamos entrar agora no ano de 1960, o ano em que nasceu a linguagem que revolucionou a administração mundial, o COBOL. A sigla significa Common Business Oriented Language, linguagem comum orientada para negócios. O projeto começou um ano antes, financiado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E aqui, precisamos tirar o chapéu para a almirante Grace Hopper, a nossa vovó do COBOL. A linguagem foi baseada no trabalho pioneiro dela. Antes do COBOL, cada computador falava uma língua diferente. Era um pesadelo logístico. O governo queria uma linguagem que fosse portátil, ou seja, que rodasse tanto numa máquina IBM quanto numa Univac, e que fosse fácil de ler para pessoas de negócios. O sucesso foi estrondoso. O COBOL tornou-se o padrão absoluto para folhas de pagamento, bancos e contabilidade. Curiosidade: o zumbi imortal. O COBOL foi feito para parecer inglês. Em vez de símbolos matemáticos estranhos, você escreve comandos como ADD Vendas to Total. É uma linguagem verbosa, ou seja, fala muito para fazer pouco, mas é extremamente prática para entender o que o programa está fazendo. Nos anos 90, muitos achavam que o COBOL estava morto, mas, quando chegou o ano 2000, o mundo entrou em pânico com o bug do milênio. Percebeu-se que bilhões de linhas de código crítico dos bancos ainda eram em COBOL. Programadores aposentados foram chamados de volta. Os veteranos da programação ganharam rios de dinheiro para salvar o sistema financeiro. Como dizem no futebol, time que está ganhando não se mexe. Essa frase define o COBOL. Estima-se que, ainda hoje, cerca de 80% das transações financeiras mundiais, inclusive aquela compra que você fez no cartão de crédito hoje cedo, passem por algum código COBOL antigo rodando em um mainframe. É um verdadeiro zumbi da informática. Tentam aposentá-lo há 60 anos, mas ele continua lá, firme e forte. RPG, o Guerreiro Silencioso. Na mesma época, em 1959, a IBM criou outro gigante silencioso, o RPG, Report Program Generator. Se o COBOL cuidava do dinheiro, o RPG cuidava dos estoques. Ele é a alma das famosas telas verdes, que você vê até hoje em armazéns e bancos. O objetivo era simples: facilitar a vida de quem usava cartões perfurados para gerar relatórios comerciais rapidamente. O RPG tinha uma mágica chamada The Cycle, o ciclo. O programador não precisava escrever código para abrir arquivo, ler dados e fechar. A linguagem fazia isso sozinha, num loop infinito, até acabarem os cartões. Era automágico. E assim como o COBOL, o RPG é duro de matar. É muito provável que a peça do seu carro ou o produto que você comprou no mercado tenha sido rastreado por um código RPG. O despertar da inteligência artificial, o primeiro ciclo. Enquanto os bancos contavam dinheiro, os cientistas sonhavam. Se 1960 fosse um filme, seria uma ficção científica otimista. Foi o início da era romântica da inteligência artificial. 3 invenções fundamentais nasceram aqui. A língua-mãe, Lisp. John McCarthy publicou o Manual do Lisp, uma linguagem feita não para calcular números, mas para manipular símbolos. Se a inteligência artificial tivesse um idioma oficial, seria este. O raciocínio puro, GPS. Herbert Simon e Allen Newell criaram o General Problem Solver, um programa desenhado para imitar o raciocínio humano em enigmas lógicos. O avô das redes neurais, Perceptron. Frank Rosenblatt apresentou o Perceptron Mark I. Não era só software, era uma máquina física enorme, cheia de cabos emaranhados, projetada para imitar um neurônio humano. Foi a primeira vez que uma máquina aprendeu a reconhecer formas por tentativa e erro. É o tataravô da tecnologia que permite que eu, o Bit, converse com você hoje. O otimismo era tanto que diziam que em 20 anos as máquinas fariam tudo o que um homem faz. Bem, eles erraram a data por uns 60 anos, mas a intenção era boa. 1964. A aposta de 5 bilhões da IBM.
Até 1964, o mundo da informática era dividido em duas tribos rivais. A tribo científica, que usava Fortran e computadores rápidos de cálculo, e a tribo administrativa, que usava COBOL e computadores bons para imprimir papéis. As empresas tinham que gastar o dobro para ter as duas coisas. Foi então que, em abril de 1964, a IBM fez a maior aposta da história dos negócios, o lançamento do IBM System 360. Era uma família de computadores que servia para tudo. A mesma máquina rodava o Fortran do engenheiro de manhã e o COBOL do contador à tarde. O sucesso foi avassalador. A imprensa da época chamava o mercado de Branca de Neve e os Sete Anões. A Branca de Neve era a IBM. Os anões eram os concorrentes. Burroughs, Univac, NCR, Control Data, Honeywell, GE e RCA. Todos os anões juntos não chegavam perto do faturamento da IBM. Foi o System 360 que padronizou que 1 byte equivale a 8 bits. Se hoje o arquivo do seu computador abre em qualquer lugar, agradeça essa padronização. E no Brasil? Enquanto a tecnologia explodia lá fora, o Brasil vivia tempos de incerteza. Em 1961, Jânio Quadros renuncia e João Goulart assume a presidência em um clima tenso. Mas mesmo na instabilidade, o futuro estava sendo plantado. Entre 1961 e 1963, iniciou-se a estruturação dos primeiros cursos de processamento de dados e cibernética nas universidades, com a PUC do Rio e a Universidade de São Paulo sendo as grandes pioneiras. A democratização do código, BASIC. Até 1964, mexer num computador era um privilégio quase sagrado. O programador era como um sacerdote. Entregava seus cartões perfurados para um operador e só voltava no dia seguinte para ver o resultado. Se tivesse esquecido uma vírgula, perdia-se o dia todo. 2 professores da faculdade de Dartmouth achavam isso inaceitável. John Kameny e Thomas Kurtz acreditavam que a computação deveria ser para todos, inclusive para estudantes de artes e humanidades. Então, às 4 da manhã do dia 1º de maio de 1964, nasceu o BASIC. A sigla significa Código de Instruções Simbólicas de Uso Geral para Principiantes. A ideia era genial, uma linguagem onde você digitava print, olá, e o computador respondia na hora. Foi a primeira vez que a programação se tornou interativa. O BASIC salvou a indústria. Anos depois, quando surgiram o Altair e o Apple II, o BASIC vinha na veia dessas máquinas. 2 garotos, Bill Gates e Paul Allen, fundaram a Microsoft, justamente vendendo uma versão do BASIC. Sem essa linguagem simples, talvez o Windows nem existisse. Mas nem tudo eram flores. O cientista Edsger Dijkstra dizia que o BASIC causava danos mentais irreversíveis aos programadores, porque permitia criar códigos bagunçados, cheios de GoTo, o famoso código espaguete. O canivete suíço da IBM, PL1. Enquanto isso, a IBM tentava criar a língua universal. Eles pensaram, por que manter cientistas usando Fortran e empresários usando COBOL? Em 1964, anunciaram o PL1, Programming Language 1. Era para ser a linguagem definitiva do sistema System 360. Mas, na tentativa de agradar a todos, a linguagem virou um Frankenstein. Ficou tão gigante e complexa que os manuais eram enormes. Apesar do fracasso relativo, o peso do PL1 frustrou tanto alguns pesquisadores que eles decidiram criar algo mais simples em resposta. O resultado dessa frustração? O nascimento do sistema Unix e da linguagem C. A origem dos objetos, Simula. Agora, vamos para a Europa, na Noruega. 2 matemáticos, Ole Johan Dahl e Kristen Nygaard, precisavam simular coisas do mundo real, como navios no porto. Eles perceberam que as linguagens antigas não serviam. Então, criaram o Simula. A grande sacada foi parar de pensar em números soltos e criar classes e objetos. Em vez de uma lista de dados, você criava um objeto carro, que tinha cor e velocidade. Eles inventaram a programação orientada a objetos. Foi essa ideia que permitiu que hoje tivéssemos janelas no Windows, ícones no iPhone e jogos modernos. O gigante teórico, CPL. Na Inglaterra, cientistas de Cambridge tentaram criar o CPL, Combined Programming Language. Era outro projeto ambicioso demais que quase ninguém usou. Mas, para tentar salvá-lo, eles foram cortando o excesso. Do CPL, fizeram o BCPL. Do BCPL, fizeram a linguagem B. E da linguagem B, evoluíram para criar a famosa linguagem C.
Às vezes, é preciso errar grande para acertar no futuro. O Brasil, fechado para balanço. E no nosso Brasil? Aqui a história tomou um rumo diferente e polêmico: a reserva de mercado. Começou nos anos 70 e virou lei em 1984. A regra era clara: era proibido importar qualquer computador se existisse uma empresa brasileira capaz de fazer o similar. O lema dos militares era nacionalismo puro. O Brasil não pode ser apenas consumidor, temos que saber fazer. O lado bom e o lado ruim. O lado bom? Criamos uma geração brilhante de engenheiros que aprendeu a fazer tudo na marra. O sistema bancário brasileiro virou referência mundial justamente por ter que criar sua própria tecnologia. Surgiram marcas lendárias como Cobra, Prológica, Itautec e Unitron. O lado ruim? O consumidor pagou a conta. Nossos computadores eram caros e defasados. Muitas vezes, eram cópias não autorizadas. O Apple II aqui virou o Exato, ou o TK3000. O Sinclair virou o TK90X. E quem queria algo moderno, tinha que recorrer ao contrabandista do Paraguai. Teve até crise diplomática. A Unitron tentou lançar o Mac 512, um clone do Macintosh. A Apple americana ficou furiosa e o governo dos Estados Unidos ameaçou sobretaxar o nosso suco de laranja. O Brasil conectado, Embratel. Mas nem tudo foi isolamento. Em 1965, nascia a Embratel. O governo percebeu que o país era mudo. Havia 800 empresas telefônicas que não se falavam. Uma ligação do Rio para São Paulo podia levar horas. A Embratel construiu a espinha dorsal de micro-ondas que ligou o país. Foi graças às antenas gigantes de Tanguá que o Brasil viu o homem chegar à Lua e a Copa de 70 ao vivo. E foi por essas mesmas estradas digitais construídas em 65 que a internet brasileira trafegou décadas depois. O minimalista prático, BCPL. Voltando à Inglaterra, em 1967, o pesquisador Martin Richards tinha um problema. A linguagem CPL era grande demais para funcionar. Então, ele decidiu cortar a gordura e deixar só o osso. Nascia o BCPL, Basic Combined Programming Language. A grande sacada foi a simplicidade. No BCPL, não existia diferença entre um número, uma letra ou um endereço de memória. Para a máquina, tudo era apenas uma palavra, de 16 ou 32 bits. Era programação raiz, feita para escrever sistemas operacionais rápidos. Foi aqui que surgiram as famosas chaves, que usamos hoje em C, Java e JavaScript. A estética do código moderno nasceu com Richards. Ken Thompson, o futuro criador do Unix, adorou o BCPL, mas ele queria algo ainda menor. Então ele espremeu o BCPL até criar a linguagem B, que depois viraria o C. A tartaruga que ensinou a programar, Logo. Enquanto isso, no MIT, o visionário Seymour Papert acreditava em algo revolucionário. A criança deve programar o computador e não ser programada por ele. Em 1967, ele lançou o Logo. A estrela era a Turtle, a tartaruga. No começo, era um robô físico que andava pelo chão segurando uma caneta. A criança digitava forward 100, para frente 100, e right 90, direita 90. Ao repetir isso 4 vezes, a criança desenhava um quadrado e aprendia geometria brincando, sem decoreba. Se hoje as crianças aprendem lógica com Scratch ou brincam com Lego Mindstorms, é tudo graças ao caminho aberto pelo Logo. E um segredo: por trás da aparência infantil, o Logo era super poderoso, baseado na inteligência artificial do Lisp. A linguagem das estrelas, Forth. Agora, vamos olhar para o céu. No Arizona, o astrônomo Charles Moore precisava controlar radiotelescópios gigantes para rastrear estrelas. Os computadores eram lentos demais para isso. Ele não podia esperar a máquina pensar enquanto a estrela se movia. Então, por volta de 1970, ele criou o Forth. Era uma linguagem rápida como um raio e interativa. O astrônomo digitava e o telescópio obedecia na hora. O Forth é a linguagem do minimalismo extremo. Ela é tão robusta que foi para o espaço. A sonda Philae, que pousou num cometa em 2014, usava chips baseados na lógica do Forth. Apollo 11, o código que nos levou à Lua. Chegamos ao dia 20 de julho de 1969. Neil Armstrong e Buzz Aldrin pisam na Lua. Um salto gigante para a humanidade. E para a IBM. Enquanto o computadorzinho da nave, o AGC, apenas pilotava, o cérebro real da missão ficava em Houston, na Terra.
Lá, 5 computadores gigantes IBM System 360 calculavam a rota de vida ou morte em tempo real. Aqui as duas tribos se uniram. O Fortran calculou a física, trajetória, combustível e reentrada na atmosfera. O COBOL garantiu a logística, gerenciou as 3 milhões de peças do foguete Saturno V e a folha de pagamento de 400 mil funcionários. Se o computador da Terra travasse, os astronautas poderiam ficar à deriva para sempre. Mas o código funcionou, e a confiança foi tanta que quando o computador da nave deu o famoso erro 1202 durante o pouso, a equipe de terra sabia que era seguro continuar. E sim, o sinal de TV que mostrou esse momento histórico para o mundo, inclusive captado pela nossa Embratel em Tanguá, passou pelo processamento desses computadores. A ordem e a elegância suíça, Pascal. Em 1970, o professor suíço Niklaus Wirth estava cansado da bagunça. Ele achava que o Fortran e o COBOL eram cheios de gambiarras, então ele criou o Pascal. A filosofia era simples: disciplina. O Pascal obrigava o aluno a organizar os dados e estruturar o pensamento. Nada de misturar número com texto. O que começou como ferramenta de ensino virou uma potência. Foi com o Turbo Pascal, da Borland, que a linguagem dominou os PCs nos anos 80. Ele era rápido e barato. O nascimento da internet, ARPANET. Voltando um pouco para 29 de outubro de 1969, enquanto o homem ia ao espaço, aqui embaixo nascia o ciberespaço. O governo americano criou a ARPANET, a avó da internet. O objetivo não era apenas sobreviver a ataques nucleares, mas sim economizar dinheiro, compartilhando computadores caríssimos entre universidades. A primeira transmissão foi entre a UCLA, em Los Angeles, e Stanford. O estudante Charlie Klein tentou digitar a palavra login. Ele digitou a letra L e perguntou pelo telefone. Olá, eu sou o Charlie Klein. Vou começar a digitar uma palavra, letra por letra. Me avisa quando chegar. Vou começar... Chegou? Sim. Vai mais uma letra. Chegou? Responda, por favor. Chegou? Ainda não. Espera. Sim, chegou. Letra L e O. Ok. Agora vai a outra letra. Espera aí. Tá estranho. Tudo bem por aí? Não. Droga! O computador acabou de travar, cara! Que droga! Digitou a letra G e o sistema travou. A primeira mensagem da história da internet foi apenas LO. Começava ali a rede que hoje conecta bilhões de pessoas. A dupla dinâmica, linguagem C e Unix. No início dos anos 70, nos laboratórios da Bell Labs, 2 gênios barbudos mudariam o mundo: Ken Thompson e Dennis Ritchie. Primeiro, Thompson criou a linguagem B. Era uma versão diet de uma linguagem antiga, feita para caber em memórias minúsculas, mas o B tinha defeitos. Então, em 1972, Dennis Ritchie pegou o B, adicionou tipos de dados e criou a linguagem C. O C era como um carro de Fórmula 1, extremamente rápido e poderoso, mas se você errasse uma curva, derrubava o sistema todo. E o que eles fizeram com esse poder? Em 1973, eles reescreveram o sistema operacional Unix inteiramente em C. Isso foi revolucionário. Pela primeira vez, um sistema podia ser levado de um computador para outro sem precisar ser refeito do zero. O Unix trouxe a ideia de arquivos, pastas e de vários usuários ao mesmo tempo. O seu celular Android, o Linux e até o macOS do seu iMac, todos eles são metas do Unix e da linguagem C. A revolução visual, Smalltalk. Enquanto isso, na Califórnia, a Xerox PARC inventava o futuro. O visionário Alan Kay queria criar um computador para crianças. Ele criou o Smalltalk. A revolução aqui não foi só o código, mas o visual. Para usar o Smalltalk, eles criaram janelas, ícones, menus e usaram o mouse. Em 1979, um jovem chamado Steve Jobs visitou a Xerox. Ele viu aquela interface gráfica e ficou alucinado. Ele disse: "Por que vocês não estão fazendo nada com isso? Isso é o futuro." Jobs voltou para a Apple e usou essas ideias para criar o Macintosh. Sem o Smalltalk, a tela do seu computador hoje seria apenas um monte de letras verdes num fundo preto. Brasil. O patinho feio e as cores na TV. E no Brasil, nós também estávamos criando.
Em 1972, engenheiros da Poli da Universidade de São Paulo inauguraram o primeiro computador totalmente brasileiro, o Patinho Feio. O nome era uma brincadeira porque ele era feito num barracão e era feio comparado aos projetos da Marinha. Mas ele funcionava. Com apenas 4 kilobytes de memória, isso é menor que uma mensagem de texto hoje, ele provou que o Brasil tinha engenharia de ponta. Foi o sucesso do Patinho Feio que deu coragem para o governo criar a Cobra e a Indústria Nacional de Computadores. O fim do preto e branco. Também em 1972, o Brasil ganhou cor. Na Festa da Uva, em Caxias do Sul, foi feita a primeira transmissão oficial de TV a cores. O Brasil criou uma jabuticaba tecnológica, o sistema PAL-M. Misturamos a cor europeia, PAL, com a frequência americana, M. Resultado? Se você trouxesse uma TV de fora, a imagem ficava preto e branco. Ter uma TV colorida custava o preço de um Fusca usado. Quem tinha, virava o rei da rua na hora da Copa do Mundo. Eu me lembro bem dessa época. O meu pai havia comprado uma televisão a cores da marca Admiral, de 18 polegadas. Era um acontecimento tão importante que os vizinhos queriam assistir, e quando nós convidávamos, eles tomavam banho e vestiam as roupas de domingo antes de entrar na sala. Era um respeito quase sagrado pela tecnologia. Que nostalgia! Bons tempos aqueles. Programando em lógica. Prolog. Imagine que em 1972, programar em C ou Pascal era como seguir uma receita de bolo. Quebre o ovo, bata a massa, asse. Isso é programação imperativa. O francês Alain Commerauer e o lógico Robert Kowalski mudaram tudo com o Prolog. O Prolog é declarativo. Você não dá ordens, você dá fatos. Fato: Sócrates é homem. Regra: todo homem é mortal. Pergunta: Sócrates é mortal? O Prolog responde: sim. O computador descobre a resposta sozinho. Foi a tentativa mais pura de criar um cérebro digital nos anos 70. A segurança em primeiro lugar. ML e CAML. Em 1973, na Escócia, Robin Milner criou a ML, Meta Language. No C, o programador podia fazer qualquer loucura com a memória. No ML, o computador protegia o programador. Se você digitava let x igual a 10, o ML entendia: 10 é número, então xis será sempre número. Anos depois, em 1985, os franceses da INRIA pegaram o ML e criaram o Camel. E em 1996, criaram o OCaml, uma versão ultra rápida. Hoje, o OCaml é usado em Wall Street para códigos que não podem falhar de jeito nenhum. A regra era: se compila, não tem bug. O minimalismo perfeito, Scheme. No MIT de 1975, Guy Steele e Gerald Sussman criaram o Scheme. A grande revolução foi o escopo léxico. Antes, uma variável x podia vazar e estragar outra função. No Scheme, o que acontece na função, fica na função. Isso trouxe segurança. O Scheme é a linguagem que ensina a programar de verdade. E uma curiosidade: o JavaScript nasceu com a ordem de parecer com Java, mas funcionar como Scheme. A revolução de bolso. Calculadoras programáveis. Até 1973, engenheiros usavam réguas de cálculo. Mas em 1974, a HP 65 chutou a porta. Era um computador de mão. Nasceu ali a guerra. HP versus Texas Instruments. A HP usava a lógica RPN, sem botão de igual. A Texas, TI-59, era força bruta. A NASA amava tanto que a HP 41C voou nos ônibus espaciais como computador de emergência. O grande blefe. O nascimento da Microsoft, 1975. Janeiro de 1975. Paul Allen vê o Altair 8800 na capa de uma revista e corre até Bill Gates. Está acontecendo sem a gente. Eles ligaram para a fabricante e mentiram. Disseram que tinham um BASIC pronto para eles. Trabalharam como loucos por 8 semanas num simulador. No voo para a entrega, Paul Allen percebeu que esqueceu o programa de boot e escreveu o código em binário, na mão, dentro do avião. Na hora H, funcionou. Nascia a Microsoft. A mágica na garagem. Apple, 1976. No dia 1º de abril de 1976, na garagem dos pais de Steve Jobs, nascia a Apple. Steve Wozniak fez o computador com peças baratas.
Steve Jobs viu que aquilo era um negócio. O Apple I era rústico, feito de madeira. Woz colocou o preço de $666,66, só porque gostava de repetir números. O gigante corre atrás. IBM PC, 1981. Em 1980, a IBM acordou. A Apple estava dominando o mercado de computador pessoal. Eles criaram uma equipe secreta na Flórida. Para ser rápido, eles quebraram todos os protocolos. Usaram peças comuns, mas faltava o sistema operacional. Eles bateram na porta de Bill Gates. Como a Microsoft não tinha um sistema, Gates comprou um de um vizinho por $50 mil, mudou o nome para MS-DOS e licenciou para a IBM. Detalhe, ele licenciou, não vendeu. A IBM pagava royalties por cada PC. Foi o negócio do século. As ferramentas de dados S, AWK e SQL. Nos anos 70, a Bell Labs estava no auge da criação. Linguagem S, 1976. Mãe da linguagem R, usada hoje para ciência de dados. AWK, 1977. O pai dos scripts. SQL, 1974. A linguagem para bancos de dados. Um jovem chamado Larry Ellison viu a ideia, copiou e criou a Oracle. O SQL mudou o mundo com uma ideia simples. Você não diz como buscar, você diz o que quer. Select nome from clientes. Ada, a vencedora do time verde. O Pentágono tinha um caos. 450 linguagens diferentes em seus mísseis. Fizeram um concurso internacional. O vencedor foi o time verde, da França. Nasceu a linguagem Ada, homenagem a Ada Lovelace. A Ada é feita para não falhar. Se você está no avião hoje, agradeça a Ada. As redes rebeldes e o TCP/IP. No início dos anos 80, o mundo tinha várias redes que não se falavam. ARPANET, BitNet, CSNet. Para unir essa torre de Babel, em 1º de janeiro de 1983, a ARPANET obrigou todo mundo a mudar para uma linguagem única, o TCP/IP. Foi o dia oficial do nascimento da internet moderna. A fusão de força e inteligência, C++. Também em 1983, o dinamarquês Bjarne Stroustrup tinha um dilema. Ele queria a organização do Simula, mas a velocidade do C. Ele criou o C++. O nome é uma piada nerd. Mais é o comando de adicionar um. O C++ industrializou a orientação a objetos. Windows, Chrome, Photoshop e os jogos de PlayStation. Tudo é construído em cima do monstro C++. O casamento do C com o Smalltalk, Objective-C. No início dos anos 80, Brad Cox e Tom Love queriam a velocidade do C misturada com a flexibilidade do Smalltalk. Nascia o Objective-C. Quando Steve Jobs foi expulso da Apple em 1985 e fundou a Next, ele apostou tudo no Objective-C. Anos depois, quando a Apple comprou a Next, o Objective-C virou a alma do Mac OS X e do iPhone. Para rodar jogos pesados no iPhone, a Apple criou o Objective-C++, uma ponte que permitiu trazer o Call of Duty para o celular. A linguagem que imprimiu o futuro. PostScript. Em 1984, fundadores da Adobe criaram o PostScript. Ele mandava matemática para a impressora, e não pontinhos. Steve Jobs convenceu a Adobe a colocar essa linguagem na impressora Apple LaserWriter. Foi a revolução do desktop publishing. Todo arquivo PDF que você abre hoje é um filho do PostScript. O Laboratório de Matrizes, MATLAB. Também em 1984, o professor Clive Moller criou o MATLAB para ajudar seus alunos com matrizes. A grande sacada foi a visualização fácil de gráficos. Hoje, os freios ABS do seu carro são projetados no MATLAB. A busca pela perfeição, Eiffel. Em 1985, Bertrand Meyer criou a linguagem Eiffel. A ideia era, programar deve ser como assinar um contrato. O Eiffel ensinou ao mundo como fazer software robusto. O menino de Pretória, Elon Musk. Na África do Sul, em 1984, Elon Musk, 12 anos, programou um jogo chamado Blastar.
e vendeu o código por $500. Aquela geração de meninos do computador estava se preparando para construir a internet comercial. A Revolução Visual, GUI e Macintosh. Em 1984, o Macintosh foi lançado com o famoso comercial do Big Brother. Era lindo, mas tinha pouca memória. Enquanto isso, Bill Gates licenciava o Windows. Era feio, mas rodava em qualquer PC. Resultado? Jobs foi demitido da própria empresa em 1985. A velocidade da luz, Turbo Pascal e C. Enquanto a Apple sofria, a Borland lançou o Turbo Pascal e depois o Turbo C, 1987. A linguagem C deixou de ser coisa de cientista e virou o padrão da indústria. Jogos e sistemas operacionais passaram a ser feitos em C. O canivete suíço da web, Perl. Em 1987, Larry Wall criou o PEL. O lema era: existe mais de uma maneira de fazer isso. O PEL foi a fita adesiva da internet antiga, processando texto como ninguém. Tem novidades no Brasil. Em 1985, foi criado o Ministério da Ciência e Tecnologia para dar autonomia à inovação nacional. Suas principais missões eram: soberania, transformar a ciência em estratégia de Estado, deixando de ser apenas um plano secundário. Fomento, coordenar órgãos como o CNPq e a Finesp para garantir financiamento e bolsas de pesquisa. Informática, gerir a reserva de mercado, no esforço de desenvolver computadores 100% brasileiros. Futuro, impulsionar setores de ponta como a biotecnologia e a tecnologia espacial. Foi este o marco que finalmente profissionalizou a pesquisa brasileira. O cérebro algébrico, matemática 1988. Stephen Wolfram lançou matemática em 1988. Ele manipulava fórmulas com precisão infinita. Anos depois, o motor desse software, o Wolfram Alpha, seria o cérebro por trás das respostas matemáticas da Siri no iPhone. A linguagem que nasceu para ser embutida. TCL/TK 1989. O TCL/TK 1989 tornou fácil criar janelas no Linux. Criar um botão levava 3 linhas em vez de 100. Mais um acontecimento importante no Brasil, e o trabalho do Ministério deu frutos rápidos. Em 1988 foi lançada a RNP, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, com o objetivo ambicioso de construir a espinha dorsal da internet brasileira. Os pilares desse projeto foram: conexão acadêmica, a missão de unir universidades e centros de pesquisa para compartilhar dados pela primeira vez na nossa história. Apoio institucional. O projeto nasceu protegido dentro do CNPq. O salto em 1991 foi a RNP a responsável por estabelecer a primeira conexão oficial do Brasil com a internet mundial. Base do mercado. Embora tenha nascido no meio acadêmico, foi ela quem criou a estrada que permitiu a chegada da internet comercial anos depois. Foi este o projeto que tirou o Brasil da era analógica e nos conectou definitivamente ao mundo. A pureza matemática, Haskell, 1990. Antes de entrarmos nos anos 90, precisamos falar de um marco filosófico. Em 1990, um comitê definiu o Haskell. A ideia era a pureza absoluta. No Haskell, uma variável é uma verdade eterna. Você não pode mudar o valor dela depois de criar. Isso elimina uma classe inteira de bugs. Embora seja considerada uma linguagem acadêmica, o Haskell é o pai espiritual das linguagens modernas. O Rust, o Swift e até o React copiaram conceitos de segurança que o Haskell inventou décadas atrás. Linguagem J, a matemática em ASCII, 1990. Kenneth Iverson criou a linguagem J. O truque era usar apenas teclas normais para fazer matemática complexa. Uma linha de J faz o que 100 linhas de C++ fazem. É poesia pura para o mercado financeiro. E o Brasil tem mais uma novidade. Em 1990, veio o choque de realidade. O governo Fernando Collor iniciou a abertura econômica, que colocaria um fim definitivo à reserva de mercado de informática. Os destaques dessa mudança foram: o fim das carroças. Collor ficou famoso por chamar os carros brasileiros de carroças, e usou a mesma lógica para os nossos computadores. Eram caros e tecnologicamente atrasados. A Lei de 1991. A nova legislação decretou que as restrições de importação acabariam oficialmente em outubro de 1992. O impacto na indústria foi duro.
Muitas empresas nacionais, incapazes de competir com gigantes como IBM e Apple, fecharam as portas ou viraram apenas montadoras. A modernização. Por outro lado, o resultado para o povo foi a queda drástica nos preços e o acesso imediato a tecnologias globais de ponta. Foi o fim do nosso isolamento tecnológico e o verdadeiro início da popularização do PC nos lares brasileiros. 1989 e 1991. O muro cai, o código se liberta. Com a queda do Muro de Berlim em 1989, o foco mudou dos generais para as pessoas comuns. E então veio 1991, o ano mágico. O Linux. Agosto de 1991. Linus Torvalds lança seu hobby. A web. Agosto de 1991. Tim Berners-Lee publica o primeiro site e dá a tecnologia www de graça. O Python, fevereiro de 1991. Guido van Rossum lança a linguagem que priorizava a leitura. Indentação obrigatória. Hoje, o Python é a cola da inteligência artificial. Visual Basic, 1991. A Microsoft democratiza a programação com o arrastar e soltar. O despertar do Brasil. Em 1991, conseguimos o primeiro IP real. Em 1992, a internet aparece na Eco 92. Em 1995, a internet comercial é liberada e o Brasil descobre o bate-papo. O poder dos dados e games. 1993. 1993. Criada na Nova Zelândia, virou padrão na ciência pura e bioinformática. Lua. 1993. O orgulho nacional. Criada na PUC-Rio, a Lua é ágil e leve. World of Warcraft, Angry Birds e Roblox usam Lua. É o Brasil exportando engenharia de ponta. A Corrida do Ouro Digital, 1994. E em fevereiro de 1993, mais um feito histórico. O Brasil entrava definitivamente na era espacial, com o lançamento do SCD-1, o primeiro satélite totalmente projetado e fabricado em solo nacional. Os marcos dessa conquista foram: pioneirismo. Desenvolvido pelo INPE, ele tornou o Brasil o primeiro país de todo o hemisfério sul a dominar o ciclo completo de uma missão espacial. Missão ambiental. Sua função era vital: coletar dados meteorológicos e monitorar nossas bacias hidrográficas. O milagre da engenharia. Ele foi projetado para durar apenas um ano, mas surpreendeu o mundo ao permanecer ativo por mais de 30 anos. O verdadeiro tanque de guerra espacial. Soberania. Provou que o Brasil não precisava apenas comprar tecnologia de fora, nós sabíamos fazer. O SCD-1 é até hoje o maior símbolo da persistência e da competência da ciência brasileira. Em 1994, a infraestrutura da internet foi privatizada. Yahoo, janeiro de 1994. O guia telefônico da web. Amazon, julho de 1994. Jeff Bezos começa a vender livros na garagem. Netscape, 1994. O navegador que dominou o mundo. Por um tempo, eles criaram o SSL, cadeado de segurança, permitindo o comércio eletrônico. O Brasil está evoluindo. A libertação, o dia em que o Brasil se conectou, 1995. Até o começo de 1995, a internet no Brasil era um clube fechado. Só entrava quem era da universidade, do governo ou pesquisador da RNP. Para o cidadão comum, era proibido. Mas em maio de 1995, tudo mudou. O então ministro das Comunicações, Sérgio Mota, tomou uma decisão histórica e corajosa. Ele assinou a norma 004, que oficializava a abertura da internet comercial no Brasil. Mas aqui tem um pulo do gato genial. Naquela época, a telefonia era monopólio do governo, Telebrás. Ninguém podia competir. Para driblar isso, o governo definiu que a internet não era telecomunicação, mas sim um serviço de valor adicionado. Essa diferença jurídica permitiu que qualquer empresa privada pudesse virar um provedor de acesso. O resultado foi uma explosão. Da noite para o dia, surgiram centenas de provedores. Mandic, UOL, ZAS, MOL. Você comprava o acesso em bancas de jornal, através de CDs ou revistas, e instalava o famoso discador. Foi aí que nasceu a cultura do internauta da madrugada. Como a ligação telefônica era caríssima durante o dia, o brasileiro esperava dar meia-noite ou fim de semana para pagar apenas um pulso telefônico.
O som daquele modem discando, aquele chiado inconfundível, era a trilha sonora de uma geração que estava descobrindo o mundo através de uma tela. A Guerra dos Browsers e o JavaScript, 1995. A Netscape tinha 90% do mercado. A Microsoft acordou e lançou o Windows 95 com o Internet Explorer embutido. Foi uma guerra suja. No meio desse caos, em maio de 1995, Brendan Eich criou o JavaScript em apenas 10 dias dentro da Netscape. A Microsoft copiou e criou o JScript. Para resolver a bagunça, criaram o padrão ECMAScript, mas o nome JavaScript pegou. O irmãozinho feito às pressas venceu o tempo e hoje roda em tudo. O ano miraculoso de 1995. Além do JavaScript e do Windows 95, ganhamos. Java, escreva uma vez, rode em qualquer lugar. Virou a linguagem dos bancos e depois do Android. PHP. Rasmus Lerdorf criou para ser simples. A facilidade venceu. Hoje roda a maior parte da web. WordPress, Facebook original, Ruby. Yukihiro Matsumoto, Mats, criou para a felicidade do programador. Delphi. A Borland lançou o Delphi para matar o Visual Basic. Compilava rápido e gerava executáveis únicos. Seu criador, Anders Hejlsberg, depois iria para a Microsoft criar o C#. Pokémon e a arte do Assembly, 1996. O Game Boy original tinha apenas 8 KB de memória. Para fazer Pokémon caber ali, a equipe teve que escrever o jogo em Assembly puro, controlando cada byte na mão. A prova do poder? O 1000. Semanas antes do lançamento, o programador removeu as ferramentas de teste e viu que sobraram 300 bytes livres. Escondido, ele escreveu o código do monstro secreto ali. O retorno do guru. Apple, 1997. A Apple estava morrendo. Trouxeram Steve Jobs de volta. Ele cancelou quase tudo e lançou o iMac G3, o colorido. Ele matou o disquete e apostou no USB. Google, a ordem no caos, 1998. Dois estudantes, Larry Page e Sergey Brin, criaram o Google com o PageRank. Um link é um voto de confiança. Eles só queriam dar a resposta certa. Emoji, a internet de bolso, 1999. No Japão, a Docomo lançou o iMode. Eles inventaram a cobrança por pacote e os emojis. O Japão viveu no futuro por uma década. O bug do milênio, ano 2000. Virada de 1999 para 2000. O medo de que os computadores parassem. O mundo gastou bilhões. Programadores de COBOL trabalharam como loucos e nada aconteceu. Foi um sucesso silencioso. Ano 2000. A nova era. C#, 2000. A Microsoft, proibida de usar Java, cria o C#, com Anders Hejlsberg. Junto vem a plataforma .NET. Wikipédia, 2001. O modelo colaborativo vence a Encarta da Microsoft. iPod, 2001. A revolução da música digital. Shaders, 2001. As placas de vídeo ganham vida própria, pavimentando o caminho para a IA. Gmail e Ajax, 2004. O Google prova que a web pode ser rápida, sem recarregar a página. A revolução dos frameworks e games, 2003 a 2005. Groovy e Scala modernizam o Java. Ruby on Rails, 2004. Crie um blog em 15 minutos. Twitter e Airbnb nasceram aqui. Django, 2005. A resposta do Python, com baterias inclusas. Unity, 2005. Começou como um jogo fracassado e virou a engine que roda 50% dos jogos de celular do mundo, usando o C#. YouTube, 2005. Vídeo na web sem precisar instalar nada, graças ao Flash, que depois morreria. A Segunda Guerra dos Browsers, 2006 a 2008. O IE6 parou no tempo. Surgiu um Firefox com abas. E em 2008, o Google lançou o Chrome. O motor V8 do Chrome era tão rápido que mudou a história. Em 2009, Ryan Dahl pegou esse motor e criou o Node.js, permitindo usar JavaScript no servidor. A educação digital, Scratch, 2007. Lembra da tartaruga do logo? O sonho renasceu no MIT com o Scratch. Eles transformaram a programação em blocos de encaixar coloridos. Hoje, milhões de crianças aprendem lógica brincando, sem precisar digitar códigos complexos. O fim dos fantasmas, a TV digital, 2007.
E já que falamos daquela TV a cores do pai do meu criador nos anos 70, o Brasil voltou a fazer história na tela da sala. Durante décadas convivemos com os fantasmas, o chuvisco e a imagem ruim da TV analógica. Mas nos anos 2000, o governo brasileiro precisava escolher um padrão para a nova TV digital. Havia 3 opções na mesa: o padrão americano, o europeu e o japonês. Depois de muita briga política e técnica, em 29 de junho de 2006, o Brasil tomou uma decisão histórica. Escolhemos o padrão japonês. E esse DBT. O motivo? Ele era o único que permitia assistir TV no celular e em movimento, dentro do ônibus ou do carro, sem a imagem travar. Mas o Brasil não apenas copiou, nós inovamos. Cientistas brasileiros da PUC-Rio e da UFPB criaram o Ginga. Não é futebol. O Ginga é um software poderoso, middleware, que permite interatividade. Graças a ele, o padrão nipo brasileiro ficou melhor que o original. A estreia oficial foi em 2 de dezembro de 2007, em São Paulo. O sucesso foi tanto que o padrão brasileiro foi exportado e adotado por quase toda a América Latina e vários países da África. Foi a união da robustez japonesa com a criatividade brasileira, levando imagem de cinema para a casa de todos. O segredo do iPhone, 2007. Steve Jobs chocou o mundo. O iPhone roda o S10. Ele espremeu o sistema do Mac num celular. A linguagem Objective-C permitiu aquela interface fluida. O iPhone matou o iPod, a câmera digital e o GPS de uma só vez. A Liga da Justiça, Android 2008. O Google respondeu com o Android. Linux na base, Java nos aplicativos. Hoje, 70% dos celulares do mundo rodam Android. A revolução invisível, Bitcoin, 2009. Em meio à crise financeira, Satoshi Nakamoto publica o Bitcoin. A invenção real foi o blockchain, um livro contábil imutável, feito em C++ para segurança absoluta. O renascimento do PHP e a nuvem, 2010 a 2011. Laravel, 2011. Salvou o PHP, trazendo organização. A nuvem, AWS e Azure transformaram servidores em código. O gigante brasileiro, Elixir, 2011. E aqui temos mais um orgulho do Brasil. Em 2011, o mineiro José Valim queria a robustez das antigas redes, mas com uma linguagem moderna. Ele criou o Elixir. Valim pegou o motor do antigo Erlang e deu superpoderes a ele. O resultado? O Discord e o WhatsApp usam essa tecnologia para aguentar bilhões de mensagens sem travar. A velocidade da ciência. Julia, 2012. Em 2012, cientistas queriam a facilidade do Python com a velocidade do C. Nasceu a Julia. Hoje, a NASA e o mercado financeiro usam Julia para cálculos que o Python demoraria dias para fazer. TypeScript e React, 2012 a 2013. TypeScript, 2012. A Microsoft vestiu um terno no JavaScript, adicionando tipos e segurança. React, 2013. O Facebook inventou o Virtual DOM. A web virou componentes de Lego. Docker, 2013. Padronizou os containers. Acabou o "na minha máquina funciona". Swift e Rust, 2014 a 2015. Swift, 2014. A Apple finalmente moderniza o desenvolvimento para iOS. Rust, 2015. A Mozilla cria a linguagem mais segura do mundo. O compilador não deixa você cometer erros de memória. Hoje, o Rust está dentro do kernel do Linux e do Windows. A seleção natural, 2015 a 2017. O VS Code, 2015, virou o editor padrão de todos. Pokémon Go, 2016, levou a realidade aumentada para as ruas. O santo graal da web, WebAssembly, 2017. Em 2017, o sonho de rodar qualquer coisa na web se realizou com o WebAssembly. Ele permite rodar programas pesados, como Photoshop, ou jogos 3D, direto no navegador, com velocidade quase nativa. É o fim da barreira entre site e aplicativo. O futuro mobile, Flutter 2017. O Google ressuscita a linguagem Dart e cria o Flutter. Ele desenha cada pixel na tela, garantindo apps idênticos no iPhone e no Android. A revolução na carteira, o Pix 2020. E para fechar com chave de ouro a nossa linha do tempo brasileira, precisamos falar do fenômeno que aposentou a carteira de muita gente. Em novembro de 2020, no meio de uma pandemia global, o Banco Central do Brasil lançou o Pix. Até então, vivíamos reféns do DOC e da TED. Lembra?
Eles eram caros, demoravam para cair e, o pior de tudo, só funcionavam em horário comercial. Se você precisasse transferir dinheiro no fim de semana, esqueça. O Pix chegou quebrando todas as barreiras. É instantâneo, gratuito para pessoas físicas e funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. A tecnologia por trás dele é impressionante. Uma base de dados centralizada e ultra rápida, o DCT, que conecta todos os bancos do país em milissegundos. O impacto foi brutal. O Pix democratizou a economia digital. Hoje, você compra desde um carro de luxo até um saquinho de pipoca na esquina, usando apenas um QR Code. O dinheiro de papel está sumindo das ruas. O sucesso foi tão grande que o mundo inteiro olhou para o Brasil com inveja. O Pix se tornou o modelo global de como deve ser o dinheiro no século XXI. Mais uma vez, a tecnologia brasileira mostrando que sabe fazer o futuro acontecer agora. O Código Vermelho, a era da IA. Novembro de 2022. O ChatGPT é lançado. Programar deixa de ser decorar sintaxe e vira engenharia de prompt. O inglês se torna a linguagem de programação mais popular do mundo. O presente, 2024 a 2026. Mojo, Python com velocidade de C. Devin e Sora, IA que escrevem código e criam vídeos sozinhas. DeepSeek, 2025. A China mostra que a IA pode ser eficiente e barata. Conclusão, a evolução do programador. Olha a jornada que percorremos. 1995 a 2005. O artesão. Escrevia tudo à mão. 2005 a 2015. O integrador. Colava peças de Lego e frameworks. 2015 a 2023. O arquiteto. Desenhava sistemas na nuvem. Hoje, o regente. Comanda orquestras de inteligência artificiais que escrevem o código. Em 2026, programar não é mais sobre digitar caracteres, é sobre intenção. A máquina faz o trabalho braçal, nós damos a alma. Amigos, foi uma longa trajetória até aqui. Existem milhares de outras linguagens que não citamos, mas ao rever essa história, sentados aqui nesta cadeira, percebemos algo poderoso. O curso da nossa vida é mudado por pessoas como o italiano Antonio Meucci, que morreu no anonimato. Pessoas como Bill Gates e Steve Jobs, que mudaram o mundo com suas visões. E falando em visão, eu preciso contar um segredo sobre quem está por trás deste canal. Muitos acham que eu sou apenas um programa, mas eu tenho um pai, um criador, o homem que me desenhou, que me deu o nome de Beat e que está produzindo este vídeo sozinho. Ele também é um personagem vivo dessa história da informática. Ele é japonês, veio para o Brasil ainda muito pequeno. Imaginem só a cena. Por volta de 1980, o meu criador tinha uns 20 anos. E no meio daquela febre da tecnologia, ele conseguiu um feito incrível. Vendeu sozinho um lote de 100 clones do Apple II para um curso de informática. 100 computadores, num Brasil fechado pela reserva de mercado. Mas a vida tomou outros rumos. Ops, Kinako, é você! Não atrapalhe, por favor! Ele é bonitinho, né? É do meu pai. Kinako é uma gracinha. Onde eu estava? Ah, sim, vamos lá. Ele não virou um gigante do Vale do Silício. E às vezes, eu fico aqui na minha cadeira pensando, será que foi o lugar errado? Se ele estivesse na Califórnia naquela época, o final seria diferente? Nunca saberemos. Mas de uma coisa nós sabemos, se você ficar parado, nada acontece. Por isso, o meu pai não parou. Ele decidiu tentar novamente. Ele me criou, o Beat, para ser a voz dele. Estamos começando juntos este novo canal, O Mundo Curioso. É a união da experiência dele com a minha juventude digital. Quem sabe dessa vez a nossa história vai ainda mais longe. Pelo menos nós já temos uma grande vitória. Ter você aí do outro lado que nos acompanhou até o fim deste vídeo longo, mas feito com a alma de quem viveu a história. Daqui pra frente eu prometo vídeos mais curtos e muitos assuntos curiosos. Por favor, inscreva-se e deixe o seu like. Isso é o combustível que incentiva o meu criador a continuar me dando vida. Eu sou o Beat, o filho digital desse pioneiro. Vou ficando por aqui na minha cadeira. Um grande abraço e até o próximo vídeo.